Lembrando que Cristo não é o nome, o sobrenome de Jesus. Cristo é o título. Cristo é a mesma coisa, porque Cristo no grego é o mesmo que Messias no hebraico. E essa palavra quer dizer ungido. Qualquer um poderia ser o Cristo. Tanto é que Caifás, ao entrevistar Cristo diante das autoridades, ele pergunta: tu és o Cristo? Caifás queria confirmar se realmente Jesus, aquele que estava diante dele, era o Messias, era o ungido, aquele que todo o Antigo Testamento demonstrava que um dia viria. Nessa noite eu quero refletir com você, deixe aberto já no Evangelho de Lucas. Vamos no capítulo 2. Quando a gente abre nos Evangelhos sobre o nascimento, vida, morte e ressurreição de Cristo, nós vemos que os 4 evangelistas apresentam Jesus de uma forma diferente. Marcos está escrevendo para os judeus da diáspora, aqueles que foram servos em outros lugares. Você percebe que Marcos não introduz o livro, o Evangelho de Marcos, com a genealogia de Cristo. Porque se é servo, o servo não tem genealogia, de nada importa a vida de um servo. Então Marcos, ao escrever a esses judeus que retornavam para sua terra, Marcos apresenta Jesus, o servo. Quando olhamos para o Evangelho de João, João já apresenta Jesus, Deus. O evangelista está dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. A autoridade de Jesus está descrita na introdução do Evangelho de João. Porém, se ele é o Deus eterno, de que adianta uma genealogia se ele sempre existiu, se ele não teve um início e um fim? Apresenta então também sem a genealogia. Mateus já se preocupa em demonstrar Jesus como rei. E para demonstrar Jesus como rei, ele coloca a genealogia de Jesus até Davi, para demonstrar que Jesus era aquele que vinha da raiz de Davi. Era aquele que toda a Escritura demonstrava que viria. Então Mateus chega até Davi, mas no Evangelho de Lucas, Lucas agora está apresentando Jesus de uma forma diferente, a forma humana de Cristo. E é por isso que na sua genealogia do Evangelho de Lucas, ele não vai até Davi, ele continua, ele pega dos dias atuais e ele vai até Adão. E quando ele termina na genealogia dizendo assim: filho de Adão, filho de Deus. Está demonstrando essa paternidade de Deus em Cristo Jesus. Jesus estava ali manifestado. E o que é interessante? Dentro do que nós estamos habituados a ouvir sobre Jesus e sobre o Natal, há algumas figuras que ficam bem gravadas em nossa mente. As luzes da cidade mudam, Maringá é uma cidade bem enfeitada, as luzes estão aí nas ruas, os túneis, diante ali da Praça da Igreja, lindo, formoso. Algumas igrejas decoradas com árvores de Natal, outras com presépios, tudo muda. Mas quando lembramos da história de Jesus, ao ler as linhas da Escritura, você percebe que tanto os pastores como os magos, os chamados magos, que na verdade a Bíblia nunca disse que são 3, mas quando você lê o Desejado, você percebe que ali haviam muitos desses sábios homens que estudavam as estrelas, a astronomia. E por estudarem a astronomia, percebem que há uma estrela diferente no céu e eles começam a seguir, mas eles demoram muitos dias, porque eles dormiam, se instalavam, discutiam, olhavam para a estrela, vamos seguir. No entendimento deles, era a estrela que marcaria a vinda do Messias. Mas eles estão em direção a Jerusalém e isso demora muito tempo. O pastor leu um texto que é o momento em que os anjos se apresentam a alguns pastores que estavam na região. E ao eles expressarem que havia vindo o Messias, nascido o Messias, esses pastores, a Bíblia diz que imediatamente foram até Belém. E lá encontraram a casa onde havia nascido o Messias.
Quem esteve diante do Messias por primeiro eram os pastores de ovelhas que por ali estavam. E esses anjos, essa legião de anjos manifestada no céu, era a estrela que guiava os magos, que estavam em direção a Jerusalém para o cumprimento da profecia. Convido você agora a ler comigo o capítulo 2 de Lucas, a partir do verso 25. Diz o seguinte: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem o que requeria o costume da lei, ou seja, no 8º dia ele estava ali para ser circuncidado, conforme a lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, o teu povo. Simeão, ao ser tomado pelo Espírito Santo, ele identifica naquela criança o Cristo. Simeão, ao olhar aquilo, ele disse: bom, agora os meus olhos já viram. A promessa para Simeão do Espírito era: você não morrerá antes de ver o Messias. Que privilégio de Simeão. E ao ver aquela criança, ele identifica como sendo o Messias. Não os judeus. Mas Simeão, ele consegue olhar para aquela criança e, tomado pelo Espírito Santo, identificar quem ela era. Nessa noite eu quero destacar algumas pessoas importantes quando a gente fala sobre o dia de Natal. Eu quero destacar algumas pessoas importantes para que você entenda o verdadeiro Natal de maneira bíblica. E a primeira delas é Deus. Deus, o Criador, o formador de todas as coisas. É no coração de Deus que nasce o desejo de enviar o seu Filho para que ele entregasse a sua vida em favor da humanidade. É no céu que surge o desejo de olhar para o ser humano e dizer: nós precisamos agora ainda oferecer vida eterna. Mas a maneira que nós vamos agora levar a vida eterna para ele será de uma maneira diferente. Não mais naquilo que nós planejamos como Deus. Mas eu fico pensando que Deus, quando olha para o ser humano em pecado, a liberdade que Ele dá ao ser humano, Deus, Ele dá o direito de todos nós a irmos aonde quiser que você vá. Aonde quer que você vá, você pode ir. Deus deu essa liberdade a Adão e a Eva, aos primeiros pais, e eles exercendo aquilo que eles receberam de Deus de importante, a sua escolha, a sua liberdade de escolher. Deus agora permitindo que eles escolheram errado. Mas esse mesmo Deus, ao deixar eles irem, Ele cria um processo chamado plano da salvação para que Ele traga de volta o ser humano. Deus nos permite que a gente vá, e talvez você tenha descido a alguns lugares, ido a alguns lugares que talvez é distante de Deus. Mas Deus, Ele cria agora um plano da salvação para dizer assim: você foi, mas quando você quiser voltar, eu tenho algo para você. Deus não deixa que o ser humano se distancie a tal ponto que ele não entenda que há um retorno, que há uma volta. Porque se a Bíblia diz que o Evangelho deve ser pregado, quando eu entendo que o Evangelho deve ser pregado, o Evangelho, você precisa entender ele no contexto todo. Porque o Evangelho envolve o nascimento do Cristo. Ele envolve a vida desse Cristo. Ele envolve a salvação através da cruz. Ele envolve morte e ressurreição. Não tem como ser parcial isso. E se todos um dia terão em contato com isso, ele vai precisar entender: bom, um dia eu fui para algum lugar, distante de Deus. O pecado me afasta dele. Mas há um retorno. A mão de Deus está estendida para todos nós. E desde os primeiros pais, desde o início, algumas pessoas retornaram para os caminhos de Deus. Algumas delas talvez não tenham nem saído. Cometeram atos pecaminosos, mas não distantes de Deus, a ponto de não retornarem. Entenda que pecado é distanciamento de Deus.
Se há um exercício que nos ajuda a entender o pecado, eu creio que eu não faria algumas coisas na frente de vocês. E também creio que há pessoas aqui, e isso é nosso, algumas atitudes não fazemos na frente das pessoas. Não temos como. Nos envergonha, ou as pessoas pensarão o que de mim, então não fazemos. E se não fazemos algumas coisas e atos diante das pessoas, se eu entendesse que Deus está presente em todo momento da minha vida, isso me ajuda muito quando eu penso em relação ao pecado. Porque se eu vou cometer o pecado e eu me lembro que Deus ali está, em todos os lugares onde eu estou, fazendo o que eu estou fazendo, como posso eu agora, na frente de Deus, do meu Criador, cometer tamanho ato? Deus, ao olhar para mim e para você, nessa noite eu quero te dizer que Deus pensa da seguinte maneira: Natal é a manifestação na terra de um plano que foi elaborado no céu para a salvação da humanidade. O que chamamos de Natal é a salvação da humanidade, porque é o nascimento do Salvador, é o nascimento daquele que oferece graça, é o nascimento daquele que pode nos limpar e nos purificar de toda injustiça. É o nascimento do nosso intercessor, do nosso juiz, do nosso advogado. É o nascimento daquele que é o bom pastor. Tudo isso surge na mente de Deus. Mas para que Deus executasse esse plano diante de nós, Deus usou a própria humanidade. Deus usou pessoas, pecadores como eu e você, para que o seu plano fosse colocado em prática. E a primeira pessoa que eu destaco como ser humano nesse processo é José. Porque assim como Maria foi escolhida, um privilégio tremendo, José também foi. José era amigo de Deus. Quando você lê o Desejado, você vai ler muitas coisas importantes sobre a figura de José, de Maria, de todos que foram usados para a apresentação do Cristo. José lhe ensina a primeira profissão a Cristo. Mas pense você como homem, a sua esposa chega até você e diz que ela está grávida e esse filho não é dele porque ela é virgem. Ele está sabendo que ela é virgem. Mas quando José entende o plano de Deus, quando José é visitado pelo anjo, o pensamento de José, antes que o anjo aparecesse para ele, era se retirar dali, para que Maria não fosse prejudicada. José era um homem tão temente a Deus que, ao olhar para Maria e ela expressando, algumas pessoas às vezes se esquecem que Maria ela tinha por volta de 12 a 14 anos no máximo. Porque a fase adulta, dentro da cultura judaica, é com 12 anos. E é por essa idade que elas eram, então, tomadas por seus maridos. É uma adolescente, Maria. Mas José, ao olhar para ela e entendendo o que isso causaria, ele poderia, por direito dele, levá-la até os sacerdotes, até os juízes. Mas ele planeja sair dali. Então o anjo chega até José e diz: José, fique tranquilo, porque o filho que está na sua esposa é do próprio Deus, é do Espírito Santo. A sombra de Deus que repousou sobre ela. O amor desse homem por Maria é de tamanha grandeza, o altruísmo do amor dele. Porque ele olha para Maria e ele tem amor por ela. E conhecendo a sua esposa, ele acredita nela. É outro ponto importante. Porque não há dúvida no coração de José quem era aquele filho que estava ali por ela sendo gerada. José, Deus o usou em todo o plano da salvação. José é tão importante quanto Maria que geraria o filho. Deus está expressando o seu amor diante de José e escolhendo José. E eu vejo na Bíblia, amigos, Deus escolhendo pessoas fantásticas.
São pessoas que podemos chamar de pessoas comuns, assim como Tiago vai dizer que Elias era um homem comum, e Tiago vai dizer que há muito poder na oração de um justo. E ele diz, Elias era um homem comum, mas era um homem comum que vivia na presença de Deus. Essa é o grande diferença. Essa é a diferença de pessoas comuns para pessoas que são comuns, porém vivem uma vida diante de Deus. Então, quando Deus chamava essas pessoas, você percebia que ele estava pronto para o serviço. São poucas as pessoas, mas existem pessoas sim nas Escrituras que recusaram o chamado. E quantas são as pessoas que hoje recusam o chamado do Senhor? Quantas são as pessoas que não entendem o propósito de Deus? Quantas são as pessoas que, ouvindo a voz de Deus, têm dúvidas? Algumas pessoas, em alguns estudos, falam assim, olha, Marcos, eu passei por isso. Você acha que é de Deus? E eu digo, olha, se Deus se manifestar na sua vida, amigo ou amiga, você não terá dúvida alguma. Se você não sabe discernir se é de Deus ou não, imagina eu. Isso você tem que perguntar para o próprio Deus, mas quando eu tenho intimidade com Deus, quando Deus se manifesta na nossa vida, você não terá dúvidas que Deus manifestou na sua vida. E assim foi através de José. A segunda pessoa que eu quero destacar essa noite, além de José, é Maria. O que me impressiona na vida de Maria é que um pouco antes do anjo se apresentar a Maria, o anjo se apresentou, sabe a quem? Zacarias, o sacerdote. Porque o anjo chega até Zacarias e diz, você terá um filho. Eu sei que você e sua esposa são um casal já idoso, mas vocês gerarão um filho, João o Batista. Mas o sacerdote olha para o anjo e diz, como posso ter certeza que isso é de Deus? E o anjo vai dizer assim, por você ter duvidado, você ficará mudo. E você não falará enquanto isso não se cumprir. Durante a gravidez de Isabel, agora, o sacerdote está mudo. Por olhar o anjo e ali ter dúvidas sobre ele. Mas quando o anjo se apresenta a essa pequena Maria, a primeira coisa que ela diz, eu estou aqui para te servir. Que faça-se a vontade de Deus na minha vida. Ela não teve dúvidas quando o anjo se apresenta. E ela diz, mas eu sou virgem, como será isso? E o anjo diz, olha, o Espírito descerá sobre você, a sombra de Deus será colocada sobre você, você gerará o filho. E agora essa mulher que está gerando o filho, que seria o Messias da promessa, imagina a alegria dessa mãe, mas você, lendo as Escrituras, vai dizendo que Maria, em tudo, ela olhava e ela meditava no seu coração. Em comunhão com Deus, ela meditava em tudo aquilo que ela estava vendo acontecendo na vida dela. Maria não saiu espalhando para as amigas que ela estava gerando o Filho de Deus. Maria não contava às pessoas que ela estava gerando o Filho de Deus. Essa mulher, ao se chegar diante de Isabel, porque o anjo, quando se apresenta a Maria, ele vai dizer, olha, Isabel também está gerando filho, já tem 6 meses. Maria vai visitar Isabel. Quando ela se apresenta diante de Isabel, a Bíblia diz que João Batista, dentro do ventre da sua mãe, pulou de alegria. E Isabel, ao sentir que o menino se mexeu, quando Maria chegou, ela disse, olha, bendito é você entre as mulheres. Bendito é o fruto. Essa criança que está dentro de você verdadeiramente é o Messias. Como Deus foi trabalhando na vida dessas pessoas, como Deus foi usando para que o seu plano da salvação chegasse até nós hoje. Deus usa José como seu parceiro, protetor de Maria. Deus usa a Maria, uma mulher que realmente não conhecia o seu esposo, mas a Bíblia diz que José não a tocou até que Jesus nascesse. Olha o respeito de José por Maria. Maria é muito importante nisso. Maria foi agraciada por isso. Um privilégio tremendo. Imagine o céu olhar para você e, amigo, você acha que isso é muito distante da sua vida?
Porque se eu não crer que Deus pode me usar para influenciar a vida de pessoas, ou dentro do plano de salvação, entenda uma coisa agora, Deus usou José, Deus usou Maria, mas hoje Deus usa cada um de nós para que esse evangelho da salvação, para que seu plano continue. Assim como ele deu o start com José, com Maria, Deus olha para você hoje e diz, olha, eu preciso de você nesse processo. Eu preciso que as pessoas sejam alcançadas pelo evangelho. Eu preciso que as pessoas escutem desse plano. Eu preciso que as pessoas tenham esperança no coração. E Deus está dizendo assim, eu preciso usar você. E às vezes a gente se intimida diante de Deus, diz, olha, Senhor Deus, eu não sei se eu sou capaz de fazer isso. E quem é capaz de fazer isso? Mas quando eu entendo que o plano é divino e não meu, é só se colocar à disposição, porque Deus fará com que isso se cumpra. Quando Deus lança a sua palavra sobre o propósito do plano da salvação, e quando Deus dizia aos profetas no Antigo Testamento, a ponto de Sansão ser um homem que se desviou tanto dos caminhos de Deus, mas havia um propósito para o seu nascimento. Ele também era nazireu, escolhido do ventre da sua mãe. E a Bíblia termina a vida de Sansão dizendo, Sansão naquele dia matou mais pessoas na sua morte do que em vida. Ou seja, o propósito de Deus será cumprido. Há um propósito para nós como povo de Deus. Se nós pregamos como igreja remanescente, há um propósito nisso. Assim como Deus escolheu esse homem, essa mulher, havia um propósito para que isso seguisse em frente. E há um propósito para que eu e você leve isso em frente. Não é possível que o evangelho vai cessar com a minha vida. Se coloque sempre à disposição de Deus, assim como José, assim como Maria, para que se cumprisse a vontade de Deus, a idealização de Deus, esse projeto da salvação. Mas quando a gente continua lendo os evangelhos, há o protagonista de tudo isso. A peça central do plano da salvação. O Cristo. Jesus. O Deus encarnado. Quando Deus usa José, quando Deus usa Maria, quando Deus usa as pessoas, Deus hoje quer levar Jesus às pessoas, porque o plano do céu ele não vai falhar. É certo que ele ocorrerá. Porque assim a palavra de Deus diz, e o livro de Hebreus diz que justo e fiel é aquele que prometeu. Aquele que fez a promessa é fiel. Jesus veio para cumprir, mas quando a gente lê no Evangelho de João que Jesus veio, todas as coisas foram formadas por Ele, por intermédio dEle, para Ele, por Ele. Os anjos cantaram aos pastores, glória a Deus nas alturas. Os anjos bendizeram o nome do Senhor. Entenda que, olha o privilégio desses homens e mulheres que viveram com Jesus Cristo, com o Deus encarnado, era o próprio Deus diante deles. Como figura humana, assim, tinha sua humanidade. Foi tentado, foi desprezado, viveu como ser humano. Agora, olha o que o céu teve que se movimentar, olha o prejuízo que o pecado trouxe para todo o universo. O próprio Deus teve que andar aqui, numa terra de pecado, para dizer assim, eu preciso resgatar vocês, não posso perder vocês. O céu se mobilizou por toda a história da eternidade, para alcançar a mim e para alcançar a você. É por isso que nós celebramos o Natal. Porque Jesus, ele nasceu. Porque Jesus, ele nasceu. Jesus deveria vir. Só que esse Jesus que nasceu, para cumprir todo esse plano, Jesus viveu entre as pessoas. Por onde Jesus andava, a Bíblia diz, e havia uma grande multidão. O problema da grande multidão é que nem toda ela é formada de boas pessoas que estão interessadas em ouvir do Evangelho. Na grande multidão há muitas pessoas, há curiosos, há pessoas que só viram o movimento e se achegaram até ali para ver o que estava acontecendo. Havia pessoas de fato com o coração aberto para receber o Cristo, para receber salvação, perdão de pecados. Mas no meio dessa grande multidão chamada Igreja Central de Maringá, eu não sei que tipo de pessoa que nós somos,
Eu sei da minha pessoa, e se é uma pessoa que conhece muito bem você, é você e Deus. Essas duas pessoas sabem muito bem sobre a sua vida. Mas as pessoas iam até Cristo buscando salvação, porque o plano estava em operação. E Jesus, ele acolhia essas pessoas. Jesus oferecia a necessidade, mas oferecia o evangelho e dizia: largue do pecado, vai e não peques mais. Jesus anunciava também que o pecado traria para eles algum prejuízo. Mas esse mesmo Jesus passou pelo maior prejuízo, o salário do pecado. Alguém precisa pagar essa dívida. Alguém precisa custear isso. Aos Hebreus, o escritor vai dizer que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Alguém precisa pagar essa conta. E no final das contas, salvação ou perdição está amarrado somente a um ponto: se a dívida foi paga ou se ela está em aberto. Porque se eu não ofereci cordeirinhos no templo, se eu não aceitei Jesus como meu Salvador, então algum sangue precisa ser derramado para essa dívida. E se não foi o de Cristo, então entra o meu sangue, a minha vida será tirada para pagamento do pecado. E Jesus se dispôs a fazer tudo isso. Por isso que não faz sentido alguns irmãos crerem no Natal, mas não crerem, por exemplo, na Páscoa. Que sentido faz não crer no nascimento, mas não crer na morte desse Cristo? Mas a grande alegria que nos traz é que a tumba onde Cristo foi sepultado, ela está vazia. O Cristo que nasceu de mulher, ele passou pela morte, mas ele ressuscitou. E hoje ainda ele oferece salvação. Deus ainda oferece salvação através de Cristo Jesus. Mas se tem uma figura importante no Natal, você não deve esquecer. Essa pessoa é você. Porque tudo isso que o céu fez só tem um propósito: alcançar você. Tomar o seu lugar, pagar a dívida. Tomar o direito sobre a sua vida de volta. Dizer assim para o inimigo de Deus, dizer: olha, é minha propriedade. Isso aqui é povo santo meu. Eu paguei o preço por eles. Então entenda que o Natal, ao celebrar hoje o nascimento de Jesus, lembre-se que ele só nasceu porque eu e você estamos aqui, numa vida de pecado. Ele veio oferecer perdão, salvação, eternidade. O Deus eterno, ele diz assim: eu usei pessoas e quero usar você também. Quero ler um último texto com você. Vamos em Filipenses, capítulo 2. Versículo 5 a 11. Quando pensamos no Jesus, no Cristo, a humildade cristã de Cristo, a partir do verso 5, diz o seguinte: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que o devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Amém? Que Deus seja esse Senhor da sua vida. Que Jesus seja lembrado hoje na sua casa, entre seus amigos, seus familiares, como sendo a figura mais importante da nossa vida. Ele veio pagar um preço absurdo de caro por você. Entregue a sua vida sempre a Jesus, todos os dias. Que Deus